TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. É sempre uma oportunidade, como é de costume, quando eu estou aqui partilhando com vocês dessa possibilidade maravilhosa que é estudarmos, pesquisarmos e depois então vir partilhar convosco deste manancial de luz que a doutrina espírita nos dá. Hoje nós vamos falar... espera só um pouquinho. Ah, pois. Está cá. Pronto. E... opa. Aqui, um pouquinho diferente. Ok. Está quase. Pronto. Nós vamos falar de um tema que aguça a nossa curiosidade, porque nós já sabemos que a vida continua após a morte, que a nossa verdadeira vida é a vida do Espírito eterno e imortal. E Deus, na sua infinita misericórdia, não é, dá-nos a oportunidade de aprendermos, através das suas leis, o significado da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E então, o nosso trabalho é um trabalho bastante simples. Eu pouco ou quase nada vou comentar e vocês vão perceber ao longo deste tempo em que nós estamos aqui juntos sobre o tema. Nós sempre começamos pelo Evangelho. E o Evangelho, então, traz-nos, no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. O Evangelho também nos traz, em outro capítulo, falando sobre, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E é interessante que eu, quando comecei a pesquisar o tema, eu fui buscar no Evangelho o dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Entretanto, como é de costume, nós chegamos aqui à casa e vamos nos preparar para poder estar aqui com vocês. E abrimos o Evangelho ao acaso, quando aqui chegamos. E eu achei muito interessante. E eu falei, não, eu não posso deixar de partilhar isso convosco. Que caiu sobre a fé transporta montanhas, no ponto 10, em que fala justamente que os médiuns são os intérpretes dos espíritos e substituem os órgãos materiais que lhes faltam para nos transmitirem as suas instruções. E mais à frente, fala-nos que se os médiuns se desviam do seu objetivo providencial, a faculdade preciosa que lhes é concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, se não querem torná-la proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmos, aperfeiçoando-se, então são como a figueira estéril. Deus irá lhes retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. Então, só por aí a gente vê que falar de mediunidade é complexo. E, quando nós abrimos o Evangelho acaso, é óbvio que a mensagem está dirigida diretamente a nós. Então, vamos começar falando sobre o dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E diz Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras determina que não se deve pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou.
Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em meio de comércio, nem objeto de especulação e nem em um meio de vida. Então, se nós ligarmos este texto a este que eu acabei de ler para vocês, então, os dois juntos, o que é que diz para nós? Tudo que vem de Deus, Ele não nos cobra, Ele nos dá. E tudo aquilo que nós podemos fazer pelo nosso próximo, seja ele encarnado ou desencarnado, nós também não temos o direito nem de pensar, quanto mais de executar alguma cobrança, né? Ou seja, até quando a pessoa nos diz, muito obrigado, né? Porque, na verdade, nós estamos fazendo por amor, né? Então, não temos o direito nem de passar pelo nosso pensamento em fazer qualquer cobrança da possibilidade que nos é colocada para podermos auxiliar aos nossos irmãos, quer encarnados, quer desencarnados. E ainda fala-nos o Evangelho. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. São as vozes materiais pelas quais os espíritos se exprimem para se tornarem compreensíveis aos homens. Então, nós vamos ainda dizer que a missão dos médiuns é santa, porquanto ela tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. E o nosso trabalho de hoje, para compreendermos então esta passagem, essas duas passagens do Evangelho, nós fomos buscar no livro do Richard Simonetti, Mediunidade, tudo o que você precisa saber, e no livro O Dom da Mediunidade, da doutora Marlene Nobre. E vamos começar então com o nosso Richard Simonetti, em que ele coloca para nós o que é a mediunidade. Então, em sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição nos colocam em contato com o mundo dos homens. Em seguida, uma outra pergunta. Todos somos médiuns? Todos temos sensibilidade, que nos habilita a receber influências espirituais. Nem todos, entretanto, somos suficientemente sensíveis para produzir fenômenos mediúnicos. Então, todos nós temos a sensibilidade mediúnica, mas nem todos vêm com o compromisso da mediunidade para poder trabalhar como médiuns numa reunião mediúnica, para que os espíritos desencarnados sejam atendidos e esclarecidos. E ele fala-nos do médium homem e o homem médium. E diz, podemos definir médium homem como uma condição inerente ao ser humano. Todos sofremos a influência dos espíritos. Nós grifamos para chamar a atenção. Todos sofremos a influência dos espíritos. Em si, se todos nós temos sensibilidade mediúnica, então todos nós sofremos a influência dos espíritos. Não podemos pensar, eu não sou médium, então eu não tenho que me preocupar com a influência daqueles que já não se encontram na vida da matéria, os espíritos. Não, Richard Simonetti afirma para nós que todos sofremos essa influência. E há o homem médio,
ou seja, o indivíduo dotado de uma sensibilidade maior que o habilita ao intercâmbio com o além. Então, vamos falar sobre as influências espirituais que ele coloca para nós. E nesta pergunta ele diz: geralmente as pessoas têm dificuldade para manter a estabilidade emocional. Nesses tempos de renovação, nesses tempos de transição, todos nós estamos a vivenciar essa situação de estabilidade emocional, porque nós estamos sob uma pressão psicológica muito grande de um planeta que se encontra em transformação. Um planeta que vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde todos nós temos que deixar o homem velho para trás, como falou-nos a nossa companheira Ana na prece, e nós estamos aqui justamente porque nós temos interesse em nos transformarmos em homens de bem, sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. E, continuando na pergunta, variam muito essa instabilidade emocional, variam muito da tristeza à alegria, da depressão à euforia, do bom ânimo ao desalento. Nem sempre essas emoções estão associadas ao dia a dia. Aí vem a pergunta: tem algo a ver com a mediunidade? E a resposta é: sem dúvida. Essa ciclotimia, desculpem, eu não fui ver no dicionário o que quer dizer, uma palavra que a gente até vai falando devagar, essa diversificação inexplicável de estados emocionais está associada à natureza dos espíritos que se aproximam de nós das influências que sofremos. Continuando, ele diz: homem desencarnados, libertos da matéria, mas presos aos interesses humanos, e permanecem entre nós e nos influenciam, motivam e até conduzem. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, os mentores espirituais que respondem a Kardec informam que essa influência é tão intensa que não raro são eles que nos dirigem. Então, todos nós sofremos a influência do mundo extrafísico, quer queiramos, quer não. Então, nós temos que ter este conhecimento, e é por isso que a doutrina fala-nos desta fé raciocinada. É por isso que Jesus também nos fala da importância de conhecermos a verdade para que nós nos libertemos. E quando ele nos fala isso, ele fala para nós que estamos na vida da matéria durante um período de tempo, mas também para aqueles que estão fora da vida da matéria, a viver no mundo espiritual. E nós estamos interligados uns com os outros. Então, nós temos que ter em atenção e buscar o conhecimento, a literatura, para podermos aprender e perceber como é que nós vamos lidar com estas influências. Porque nós influenciamos e somos influenciados. Nós, encarnados, estamos tocando naqueles que estão fora da vida da matéria, assim como eles também estão próximos de nós. Então, não há, muitas vezes, nós, por falta de conhecimento e infantilidade espiritual da nossa parte, nós costumamos dizer assim: hoje eu estou aqui e amanhã eu estou lá. E quando nós dizemos estou lá, a gente olha para cima, né? Nós temos essa tendência. Mas o mundo extrafísico está muito próximo do mundo material, está à nossa volta, né? E nós não podemos esquecer que o nosso planeta é redondo.
Então, o estar lá, ou estar lá, ou estar cá, dá na mesma, não é? E diz assim, por que fazem isso? É uma pergunta. Por que os espíritos fazem isso e qual o seu propósito? Né? Por que os espíritos nos influenciam? Então diz, as motivações desses espíritos atendem à sua própria condição. Há os que estão perplexos e querem ajuda. Os que se divertem em atazanar os encarnados. Os que exercem vingança. Os que se vinculam aos vícios e desejam intermediários para satisfazer-se. Então, como distinguir nosso pensamento daquele que é inspirado por um desencarnado? Né? Então, como é que nós vamos perceber isso? E Richard Simonetti diz, em princípio, é difícil, porquanto o fluxo mental dos espíritos aos quais nos associamos exprime-se em nossa mente como se fossem nossos pensamentos, algo de nosso íntimo. E nós também grifamos espíritos aos quais nos associamos. Então, nós temos também no Evangelho aquela passagem que nos fala, conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos para saber quem somos nós e quem são aqueles que se associam a nós. E é por isso que nós precisamos ter em atenção aquela chamada de atenção que Jesus fala para todos nós, do vigiai e orai. Nós precisamos vigiar, olhar para dentro de nós, verificar aquilo que nós precisamos melhorar. E nós não conseguiremos fazer esta melhora íntima sem buscarmos Jesus. Daí o mestre ser, para além de mestre, que nos ensina, ele é o médico das nossas almas. Mas nós precisamos ir ao encontro dele e nós precisamos buscar o conhecimento. O conhecimento não se faz só através de nós chegarmos à casa espírita, ouvir as palestras. Nós precisamos buscar a literatura espírita. Nós precisamos estudar. Se nós não fizermos isso, fica difícil. Então, nós temos que facilitar a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Nós temos que ter interesse por nós mesmos. Porque quando nós temos interesse na nossa evolução e quando nós buscamos o conhecimento, automaticamente, aqueles que estão à nossa volta, eles também estão sendo influenciados por nós, pelo nosso interesse em aprendermos, em lermos. Os que estão à nossa volta e que não têm esse interesse, obviamente que eles irão se afastar. Diz-nos assim outra pergunta. Isso significa que tanto pensamentos quanto emoções podem refletir simplesmente o que se passa com o espírito que se aproxima? Exatamente. Mas é preciso considerar a questão da sintonia. Geralmente, essas entidades guardam compatibilidade com a nossa maneira de ser, as tendências que nós trazemos e as ideias. Então, nós dizemos, diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. Vamos inverter? Diga quem tu és, que eu te direi quem anda contigo. Ok? Então, nós temos que perceber realmente aquilo que nós somos para saber quem é que está à nossa volta, quem é que está se ligando a nós.
como podemos superar essas influências negativas, habilitando-nos a receber apenas boas influências? Na questão 469 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa mesma pergunta. O mentor proclama incisivamente: praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Temos aí precioso roteiro para nos livrarmos de influências negativas. Então, nós temos que fazer o bem incondicional. O bem incondicional que começa por perdoar as ofensas, o que também não é muito fácil, mas é um exercício. E nós temos que buscar essa vontade dentro de nós, né? Para deixar o homem velho para trás, né? Nós temos que exercitar o bem. Nós temos que começar a esquecer as ofensas. Nós não podemos ficar nos ligando a coisas pequenas. Nós precisamos pensar na bondade divina, primeiramente, que nos deu a oportunidade de uma nova encarnação e o esquecimento do passado. Então, nós não vamos, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, nós vamos adquirir mais dívidas, vamos contrair mais dívidas, vamos arrumar mais inimigos. Não, temos que fazer o contrário. E somente através da doutrina é que nós conseguimos compreender todo este processo. Continuando, ele fala que, na mesma pergunta, a confiança em Deus sustenta o equilíbrio das emoções nas situações difíceis, evitando os estados depressivos que nos tornam vulneráveis às influências inferiores. A prática do bem nos coloca em sintonia com as fontes da vida, facultando a infalível proteção dos benfeitores espirituais. E então, quando nós temos a oportunidade de fazer o bem, e quando nós falamos em prática do bem, nós podemos enumerar uma lista enorme, desde uma simples oração a um abraço fraterno, a vontade, o desejo de querer o bem ao nosso semelhante. Nós temos que estar atentos a tudo que está a acontecer à nossa volta. Nós precisamos ir ao encontro deste bem. Então, nós tomamos conhecimento de uma situação que aconteceu, uma catástrofe natural, porque tudo acontece e está dirigido por Jesus, que é o governador do planeta, e não cai uma folha da árvore se Deus não quer. Portanto, o que aconteceu em Moçambique? Então, nós tomamos conhecimento deste acontecimento e nós temos a possibilidade de auxiliar aqueles irmãos que se encontram em Moçambique. Então, nós podemos pôr em prática este bem, não só através da oração, como também através de uma doação. Na nossa casa, temos esta possibilidade, porque nós também temos a assistência social. E como falou-nos a Ana, temos aqui companheiros novos. Então, quem está chegando na casa, temos aqui o Frei Fabiano de Cristo. Nós temos a possibilidade de fazer doações. Doações ao Cantinho do Bebê, que trabalha com as gestantes, com as crianças carenciadas. Nós temos a possibilidade de ajudar as famílias do bairro dos Navegadores em Oeiras. Toda esta possibilidade nós temos para praticar o bem, para pensar no nosso semelhante, para levar àqueles que se encontram em condições mais difíceis que a nossa.
Então, é só através deste bem que nós vamos conseguir ter em nossa companhia uma espiritualidade maior. Aqueles que vêm ao encontro dos corações que realmente desejam fazer o bem e se modificar. E depois nós temos outra pergunta dentro de um outro tema deste capítulo do livro do Richard Simonetti, que fala sobre as influências ambientes. Então a pergunta é colocada assim: é difícil encontrar pessoas que guardam perfeita estabilidade emocional e física. É uma afirmação. Tem algo a ver com a sensibilidade mediúnica? Tem tudo a ver. Ele está falando de sensibilidade mediúnica. Tem tudo a ver. Vivemos mergulhados num oceano de vibrações mentais, emitidas por espíritos encarnados e desencarnados. Assim como podemos ser contaminados por vírus e bactérias, também sofremos contaminações espirituais que geram alterações em nossos estados de ânimo. E então, se nós sofremos estas influências, então, no lar, e ele coloca isso para nós, no lar, parece acontecer algo semelhante. Quando as pessoas perdem o controle e se agridem com gritos e palavrões, descendo, não raro, a agressão física. Então, nós estamos sendo influenciados pelos desencarnados, mas pelos encarnados também. Né? Então, o que é que ele vai falar para nós? Diz assim: em nenhum outro lugar demonstramos com maior propriedade nossa inferioridade. Lembramos que nós somos espíritos, estamos aqui neste educandário chamado Terra, e nós temos a possibilidade de aprendermos juntos. Então, vamos encontrar também no nosso lar aqueles que vieram se juntar a nós num grupo familiar, aqueles a quem nós ferimos, magoamos, aqueles a quem praticamos o mal. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Então, estes espíritos vêm viver conosco, seja na condição de qual for a parentela, seja de um irmão, seja de um filho, seja do marido, da esposa, não importa. O que importa é que nós temos que nos ajustarmos com ele. Então, ele diz que no lar rompe-se o verniz social. As pessoas mostram o que são. Como não há santos na terra, conturba-se o ambiente, favorecendo contaminações de agressividade que envolvem os membros da casa. Então, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que procurar fazer para podermos modificar essa esfera psíquica dentro do nosso lar, para nós equilibrarmos as nossas emoções? E ele coloca essa questão: como evitar isso? É preciso desenvolver e fortalecer defesas espirituais, elevando o nosso padrão vibratório, sintonizando numa frequência que nos coloque acima das perturbações do ambiente. Então, temos que fazer algo pelo nosso lar, pelo nosso grupo familiar. E o que é que nós devemos fazer? Nós temos que seguir um roteiro, e isto chama-se o Evangelho no Lar. E nós temos aqui este livro, que também a casa, a editora, nos deu como um roteiro a seguir para nós podermos fazer o Evangelho no Lar. E o que ele nos fala? O culto semanal
do Evangelho no lar é uma fonte de alegrias e de bênçãos, mesmo que seja feito por uma única pessoa. Ao renovarem-se todas as semanas os ensinamentos de Jesus, uma luz inapagável passa a brilhar sobre este lar devido às ondas e vibrações harmoniosas que envolvem o seu ambiente. Se deseja ter equilíbrio e harmonia dentro de sua casa, habitue-se a fazer o Evangelho no lar. Então, nós temos que criar este hábito. E quando nós fazemos o Evangelho no lar, doando de nós com vontade, com amor, com simplicidade, com humildade, a espiritualidade superior, ela não só vai cuidar do nosso ambiente e de todos nós, como também esta luz que vem do alto vai se expandir as fronteiras da parede do nosso lar, não é? Daqueles que precisam, que muitas vezes a gente nem sabe. E agora nós vamos, então, para o livro da doutora Marlene Nobre, porque agora nós vamos ver um pouco o aspecto científico da mediunidade, né? Porque até agora nós falamos assim de uma forma bastante simples, e Richard Simonetti, ele é muito bom os livros dele, porque ele fala muito de uma maneira muito simples para o nosso entendimento, né? Mas vamos agora ver um pouquinho o lado científico que a doutora Marlene aborda nesse livro. Ela diz que as raízes da mediunidade estão fincadas no perispírito, ou corpo espiritual, ou psicossoma, porque esse envoltório sutil permite a ação do espírito sobre a matéria, permitindo-lhe fazer uso de um sentido novo que lhe expande a capacidade de comunicação, muito além dos sentidos corpóreos. Então, nós temos um corpo material, nós temos o perispírito e nós temos o espírito. Nós não vamos aqui adentrar e falar sobre o perispírito, porque só para falarmos do perispírito nós teríamos que fazer uma outra palestra, não é? E aqui na casa também já se falou sobre o perispírito e com certeza nós voltaremos a falar através de outros companheiros. Então, ela ainda nos fala que no exercício da mediunidade, o perispírito precisa utilizar-se de estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico, que tem a capacidade de captar a mensagem espiritual em graus muito diferentes e passar a informação do mundo extrafísico ao material. Portanto, vamos lá, de uma forma bem simples, quando nós deixamos o nosso corpo físico, o que é que vai para o plano espiritual? É o nosso perispírito. Porque ele é que organiza o nosso corpo físico. Então, quando nós deixamos a vida da matéria, né, quando o nosso corpo material deixa o mundo material, o que leva para o mundo extrafísico, o mundo espiritual, é o perispírito. Então, é através desse perispírito que vai, então, através do médium, que vem com este compromisso da mediunidade mais aflorada, o espírito, ou seja, o perispírito do desencarnado, aproxima-se do médium, não é? Para que haja esta comunicação. Então, ela aqui está a dizer que no exercício da mediunidade, o perispírito precisa utilizar-se de estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico. Com isso, a mensagem espiritual torna-se perceptível aos seres humanos, quer seja ela registrada de forma inconsciente ou subliminar, ou de maneira consciente, integral ou parcialmente. Muito complicado?
É complicado. Isto não é assim muito fácil. A gente tem que ir lá e mexer e ler e tal para perceber. Parece muito fácil, mas não é. Então, ela continua por nos dizer assim, que na matéria, nossas percepções são limitadas pelas janelas dos sentidos. E estes, por sua vez, estão restritos às áreas específicas do perispírito, os chamados centros de força ou chakras. E onde é que a sensibilidade do espírito fica aprisionada? Exatamente aí, nos centros vitais, chakras ou centros de forças do perispírito, que são 7. Então, nós falamos muito em chakras, né? É muito, né? A gente vai muito nos pegamos muito pela palavra e falamos, os chakras, então nós temos o chakra coronário, frontal, isso e aquilo. Mas é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Porque mesmo nós estando aqui a ler e procurar se aprofundar, fica difícil. Não é fácil. Então, continuando, ela diz que, dentre essas estruturas cerebrais, a glândula pineal, olha como a coisa vai crescendo, né? Começa lá no perispírito, aí ela vem explicando, aí vai, né, esmiuçando isso tudo, até chegar na glândula pineal, que é a mais importante desses chakras todos que ela fala para nós. E a glândula pineal é a que recebe, decodifica e transmite as mensagens extrafísicas às várias regiões do cérebro, para que possam ser interpretadas e compreendidas. Ser médio é fácil? O que é que vocês acham? Não. Por isso, no início, eu ter dito para vocês, partilhado com vocês, eu abri o Evangelho e ter lido, neste capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do compromisso que o médium tem, quando ele vem com este compromisso, e não é porque ele seja privilegiado, porque não há privilegiados, e o próprio Richard Simonetti falou para nós que não há santos na Terra, portanto, nós não somos privilegiados, nós trazemos a mediunidade como uma ferramenta de trabalho para pôr em prática o bem, para que, através do bem, consigamos saldar as nossas dívidas do pretérito. Então, nós não podemos dizer, eu sou médio de incorporação, eu sou médio audiente, eu sou médio vidente, e sentir um grande orgulho por trazer esta ferramenta de trabalho. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque, senão, o que vai acontecer conosco se nós não soubermos usar esta ferramenta de trabalho para o bem e sem nenhum interesse? Nós vamos ser presos dos espíritos inferiores. Então, é uma oportunidade, mas é uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos que estudar. O médium precisa estudar. Se quem tem sensibilidade mediúnica, e todos nós temos, o médium que vem com este compromisso tem o dever de estudar, de pesquisar. Porque, senão, ele vai andar às escuras. Senão, ele vai ser envolvido por espíritos inferiores. E ela fala que na obra de André Luiz, Missionários da Luz, no capítulo 1 e 2, o autor desencarnado teve sua capacidade de visão muito alargada ao observar um psicógrafo em atividade, a tal ponto que podia contemplar as filigranas do organismo perispiritual do médium, enquanto este escrevia a mensagem. Então, vejamos o que é que André Luiz vai nos falar. Viu que a epífise, ou a pineal, emitia raios azulados intensos.
a glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Isto quando nós usamos a mediunidade para o bem, quando a nossa mediunidade é com Jesus. Porque senão, não é dessa maneira que nós iríamos perceber. Neste momento, o instrutor Alexandre veio esclarecer a André Luiz. Segregando unidades-forças, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Ou seja, nós temos que trabalhar para o bem e com o Cristo. O médium precisa se evangelizar. Então, nós temos que seguir um roteiro. E esse roteiro Jesus traçou para nós há mais de 2000 anos, que é o amor ao próximo e fazer ao próximo tudo aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Aí sim, nós seremos instrumentos da espiritualidade superior. E isso vale não só para os médiuns que vêm com esse compromisso, mas para todos que têm sensibilidade mediúnica, que somos todos nós. Todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Vou me adiantar porque a hora avança. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Por que a potência divina dorme embrionária? Por falta do conhecimento. E é aí que nós temos que compreender as palavras de Kardec sobre a fé raciocinada. A mediunidade é um sentido especial na vida do ser humano, que traz percalços e compromisso, mas também muito bem-estar, desde que sejam seguidos os caminhos que lhe tragam maior felicidade espiritual. Tendo sua aplicação pelo médium como base a caridade, o bem do próximo, vinculando-a profundamente à sua melhoria moral, que implica em esforços constantes em vencer suas más inclinações, representadas pelos vícios, entre os quais o orgulho, a vaidade e a presunção. Então, nós temos possibilidades de trabalhar em favor do próximo, em favor do bem. Está tudo ao nosso alcance. Nós não faremos se nós não quisermos. Se nós não quisermos sair da nossa zona de conforto, entre aspas, conforto, né? Todos nós temos essa possibilidade. E é urgente que saibamos aproveitar este tempo, que é muito curto na nossa presente encarnação. Quando exercida nessas bases, o médium passa a conhecer-se melhor e o seu desenvolvimento equivale a numerosas e prolongadas sessões de psicanálise, tendo como recompensa final a sensação de paz íntima, fruto do dever cumprido. Então, a felicidade está sim ao nosso alcance. Sejam os médiuns que vêm com este compromisso como uma ferramenta de trabalho, sejam médiuns que têm em si a sensibilidade. E nós ainda vamos falar, para podermos terminar o nosso trabalho, sobre
este médico que já esteve na nossa casa, que já deu palestra aqui, que já foi nas jornadas, que é o Dr. Paulo Frutuoso. Ele escreveu um livro chamado A Medicina Mediúnica do Futuro, é uma das suas obras. Eu acho que nós não temos aqui na casa essa obra. Temos? Boa, temos. E ele fala, então, que os médicos do futuro serão poderosos médiuns. Isso é fantástico. E eu, por acaso, fui no YouTube e vi uma entrevista dele. E achei muito bom. Se vocês quiserem procurar, vão no YouTube, coloca a entrevista com o Dr. Paulo Frutuoso, o médico do futuro. E ele explica perfeitamente, é muito bom. Mas eu trouxe, assim, alguma coisinha. Não trouxe o vídeo, mas trouxe ali. Ele deu uma entrevista para um jornal e eu fui, então, buscar em texto. Então, ele diz, todo médico pode ser considerado médium? Foi a pergunta que fizeram para ele. Todo médico pode ser considerado médium? Sim, é uma afirmação que ele faz. Mesmo sem ter conhecimento dessa realidade, nós, médicos, estamos sempre acompanhados e somos instruídos pelos colegas de outros planos da existência. Na grande maioria das doenças, estamos tratando apenas os efeitos. Desconhecemos quase na totalidade as causas. Mas no futuro, com nossos sentidos mediúnicos desenvolvidos e com a ajuda indispensável dos médicos do além, cuidaremos das causas das doenças, e isso será tema de congressos e seminários médicos em todo o mundo. E então, isso tudo para dizer o seguinte, nós temos aqui na casa o atendimento fraterno, que é feito pelo senhor Orlando. Então, é marcado dia e hora e a pessoa vem para fazer esse atendimento. E ela passa a vir às sextas-feiras por indicação da espiritualidade, através da sensibilidade mediúnica do senhor Orlando, para que venha para esse tratamento. Ora bem, muitos companheiros vêm para esse tratamento. Não temos conhecimento absolutamente nada a respeito do problema que cada um traz e nem interessa para nós. Mas nós nos reunimos, então, na câmara do passe e esta pessoa adentra a câmara sozinha. Ali há uma grande equipe de médicos da espiritualidade. E são eles que, através daqueles que se propõem a trabalhar com o Cristo, vão atuar sobre aquela pessoa que está a receber o passe. Há pessoas que chegam aqui com situações de saúde bastante grave e depois, muitas vezes, vão para cirurgias. O médico da matéria, como ele mesmo coloca aqui, sem ter o conhecimento, através dos exames, tomografias e tudo mais, apresenta ao doente a situação dele. E naquele momento em que ele vai tomar conhecimento do que se passa com ele, obviamente, que se já vai a uma casa espírita, ele vai buscar a ajuda espiritual. E muitas das vezes, e está aqui o senhor Orlando que não me deixa mentir, muitas pessoas que, por vezes, os próprios médicos falam, porque nem sempre o médico, com o poder do seu conhecimento científico, porque veste a bata branca, fala para o paciente, sem dó de dizer aquilo que ele estudou e sabe, mas depois que esta pessoa busca o médico das almas, que é o Cristo, através da sua fé, que foi aquilo que a Ana falou, quem está vindo pela primeira vez vai receber um copinho de água fluidificada
ali é colocada a medicação. Se de fato a pessoa tem fé e crê, muito será feito em seu favor. E então, às vezes, a pessoa vai fazer a cirurgia, vai passar por esse processo, e no momento, os médicos, daquilo que se apresentava nos exames, na hora da cirurgia, as coisas não estão tão ruins quanto os exames mostravam. Isto porque a pessoa passou pelo tratamento e recebeu, e foi até, digamos assim, e com certeza, foi feita uma cirurgia, em termos espirituais, no seu corpo perispiritual. E aí as coisas se modificam. Por isso, nós temos que compreender que, no futuro, e é isso que o Dr. Paulo Frutuoso fala para nós, que nós, os médicos do além, são eles que tratam das doenças. Então, é muito importante para nós, quando nós nos dirigirmos, porque nós temos que cuidar do corpo e do espírito, e o Evangelho também nos fala isso, quando nós vamos buscar o médico da matéria, nós devemos sim fazer a oração e pedir a Jesus e aos amigos espirituais para que possam intuir aquele médico. E quando nós estamos na frente do médico, mentalizar Jesus. E não só. Quando vamos fazer exames, temos que buscar esta ajuda. Porque está aqui o Dr. Paulo Frutuoso afirmando para nós: ai de nós se não fossem os médicos do além a cuidar de nós. Então, nós temos que buscar o tratamento, não só do médico da matéria, mas também o tratamento espiritual. E todos nós estamos aqui hoje e fomos tratados pelos médicos da espiritualidade, porque eles estão numa grande equipe ali na Câmara do Passe. E esta água fluidificada, ali é colocado medicamentos para todos nós. Então, este foi o nosso trabalho. Espero ter contribuído um pouquinho para nós aprendermos algo mais e que continuemos nesta busca constante do aprendizado, do estudo, da leitura, para que cada dia mais e mais nós possamos nos melhorarmos em termos espirituais, em termos morais, e termos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com aquilo que nós buscamos, que está para além da vida da matéria. Temos que saber onde é que nós colocamos o nosso pé e aquilo que nós estamos a buscar. Temos que ter muita atenção com isso. Lembrando que tudo que vem do Cristo vem de graça. E nenhum de nós, ninguém, tem o direito de fazer pagar por aquilo que de graça nós recebemos. Muito obrigado a todos e que continuemos com as bênçãos de nosso Senhor Jesus. E assim, queridos companheiros, estaríamos mais tempo aqui, porque o assunto da modernidade, como ela falou muito bem, é muito profundo e que carece de muito conhecimento e muito estudo. E é tão interessante, porque ela disse também que todos somos médios e que temos muito a aprender e muito por alterar das concepções que nós vimos vindo aprendendo, que não são a realidade que se faz numa casa espírita bem orientada em termos de mediunidade. Muita coisa ela podia dizer na glândula pineal, em que a ciência observar que é uma glândula muito pequena e que os médicos, a ciência, dizia que não tinha nenhum interesse. Se alguém ouviu
Sérgio Filipe de Oliveira falar da glândula pineal, verifica que ele é um mundo de aprendizado e que representa muito para a nossa parte física e espiritual. E é aos 14 anos que ela se desenvolve e que abre, como está escrito, como uma rosa de 1000 pétalas, onde os jovens ficam ali acordados para a sua realidade, os ímpetos que trazem, as tendências, aquilo que foi do passado, a partir daquele instante, através da pineal, ela se manifesta. Falou também do passe, e que faz parte do trabalho da nossa casa e no trabalho de hoje. Ela é uma terapia evangélica. Por isso, a nossa preocupação, quando nós abrimos aquela porta, que entram e que sentam, e que nós, através da disciplina da casa, porque é uma disciplina, e tem várias disciplinas que é preciso seguir, o silêncio. E por isso é que nós alertamos, porque todos nós trazemos entidades que estão ligadas a nós. Uns ficam na porta porque não conseguem entrar, mas por telepatia ligam-se e a pessoa dorme. Que é uma realidade. Outros entram junto na sala do passe. Por isso que fomos aconselhados em que houvesse na Câmara de Passe um ambiente, para já, inviolável. Não entra mais ninguém, a não ser os passistas e os pacientes. Que houvesse ali nada de imagens, inclusive a roupa que fosse branca. Porque só a imagem do espírito já o leva a recordações. Se há conversação aqui, esses espíritos estão ligados às conversas do mundo lá fora. E dificulta o trabalho da espiritualidade na Câmara de Passe para nós receber aquilo que viemos buscar. É muito profunda a doutrina, é preciso estudar muito. Sobre mediunidade, é por isso que nós às segundas, quartas, temos reuniões de estudo da mediunidade. Porque hoje, como ela falou muito bem, tudo evolui. A nossa sensibilidade também. Nós temos muito mais sensíveis hoje. Pegamos no ar muita coisa que há uns anos atrás, décadas, nós desconhecia. Hoje, estamos mais sensíveis. E por vezes são entidades que estão junto de nós e que a mediunidade ostensiva ainda não apareceu. Mas chegam perturbados e precisam de auxílio e precisam ser encaminhados para estas reuniões de estudo da mediunidade. E temos também a parte prática, aqueles que estão desenvolvendo vão se adaptando e vão se instruindo. É o trabalho da nossa casa nessa área, falando de mediunidade. Mediunidade é uma coisa interessantíssima. Ainda ontem veio um jovem que estava perturbando outro jovem e que nem está em Portugal, está na Suécia. Falou o nome dele. Nós, integrantes, eu nem me lembrava, ele esteve na evangelização, era um jovem até muito bem comportado, mas lá está com problemas. Estava a minha neta, que é da idade dele, junto da reunião, quando for o nome dele, ela ligou. Então o Espírito falou, esta rapariga que está aqui do lado já mentalizou e é esse mesmo. Veja o que é a mediunidade. Bem estruturada, mas não que se faz aí fora, que faz comércio. Fica difícil para quem paga e fica difícil para quem recebe. Portanto, vamos aprender para que nós continuamente possa aprender mais e saber como é que estamos lidando. E digo mais, essa sensibilidade cada vez vai ficar mais desenvolvida, porque é um processo de evolução.
E se ela se desenvolve, nós temos em contacto sempre com entidades espirituais. E não são espíritos, embora eles nos ajudem, são espíritos do mesmo naipe de nós. Por isso Cristo disse, perdoem quando estás a caminho, quer dizer, vocês estão na mesma vibração, estão ao mesmo nível, só que eles estão desencarnados e nós estamos encarnados. Mas estão permanentemente. Ou quando nós entramos em casa, fechamos a porta e os espíritos não entram lá para dentro, que bom que seria. E dormem até com a gente. Que horror, não é? Mas é uma realidade. Amigos, vamos terminar.